Bom dia, amigos do YouTube. Meu nome é Paulo Coelho, canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Forte abraço aos meus amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores. Hoje eu venho falar aqui sobre o texto de Jó, né? A passagem bíblica de Jó, né? Vou começar no capítulo 1 e vou até o 2 apenas. Tá? Antes de mais nada, eu gostaria de explicar uma coisa para vocês que não são religiosos, né? Nossos amigos aí céticos, agnósticos, deístas, ateus, livres pensadores, temos já a nossa, opinião sobre tudo isso, sobre esses textos bíblicos, quase que numa totalidade temos a mesma concepção sobre tudo isso, né? Há algumas divergências, normal, né? Alguns amigos pensam diferente, isso é normal, né? E compreensível numa sociedade democrática. O que é diferente da religião que impõe a sua verdade e quer, por fim na força, que nós acreditemos nas besteiras desse livro aqui. E eu queria explicar para vocês, pessoal, que nós, ateus, céticos, agnósticos, isso aí explicando para algum religioso que entra no meu canal, que nós apenas aqui estamos expressando nosso pensamento sobre este livro, sabe? A interpretação que nós temos sobre esse livro, né? Ou estes livros da Bíblia, né? Porque, segundo nossas pesquisas, nossos estudos, fora do casulo religioso, nós entendemos do modo real o que é o livro Bíblia. É assim, pessoal, olha, para nós, ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, quando nós nascemos, todos nós nascemos ateus, tá? Você, inclusive religioso, nasceu ateu. A questão, você vai ficar espantado, né? Mas não fique não, porque a questão é o seguinte: toda criança quando nasce, eu costumo comparar, aí é uma concepção minha, eu costumo comparar com, vamos supor, um disquete de computador novo, saído da fábrica, né? Com uma grande capacidade de armazenamento. Ou um pendrive, né? Com uma grande capacidade de armazenamento. E ela sai de fábrica apenas com aquela memória de fábrica, que é o armazenamento, né? A quantidade de armazenamento, que seria, na genética, a herança genética de pai e mãe e ancestrais, né? Ancestrais em comum. Um exemplo disso seria, um exemplo de memória genética seria o quê? O choro, né? O choro da criança. A criança, quando nasce, ela não aprendeu a chorar. Ela simplesmente chora, né? Aquilo é uma memória genética, porque a mãe dela chorou, o pai, a mãe da mãe dela chorou, o pai da mãe dela chorou, o avô, e assim, sabe? Desde o começo da evolução, né? Assim como também o pintinho pia, né? Chamando a mãe, né? Assim como o gatinho novo mia, né? Também chamando a mãe, pedindo comida. O cachorrinho novo também. Nós humanos somos animais também e choramos pedindo a proteção de nossa mãe, né? Dos nossos pais que venham a nos proteger, nos dar abrigo e comida, não é verdade? Então, essa é a memória genética. Então a criança nasce com a mente completamente limpa. Ela vai começar a ter as percepções, primeiro do ambiente em torno, começar a entender o ambiente em torno, e depois vai aprender as coisas no desenvolver com a sua família, com a sua mãe, com seu pai,
aqueles que o cercam. É aí que está, né? Aí onde entra o problema da religião. Ela nasceu ateia. Ela nasceu ateia. Toda criança nasce ateia. Tá? Ela não tem concepção nenhuma de Deus nenhum. E a prova disso é quando uma criança nasce, por exemplo, na Índia, uma criança nasce no Brasil, ou uma criança nasce no Japão, ou em qualquer outra parte do mundo, onde os deuses são diferentes. Então, segundo a cultura de cada criança onde ela nasce, é onde vai ser aplicado a sua religião. É onde ela vai aprender a sua religião. Então ela depende de uma cultura, de onde ela nasce. É aí que ela deixa de ser ateia e passa a ser uma religiosa. Por conta do vírus, aí uma opinião minha, um vírus implantado já, como se os pais já tivessem esse vírus, e aí a criança nasce sã, porém esse vírus é transmitido para essa criança, e assim essa criança vai transmitir para seus filhos e futuras gerações sucessivamente. É uma opinião minha, sabe? É assim que eu penso. E o que acontece? Quando nascemos ateus e nos é implantado a religião, não é isso? Dependendo na cultura que você nasça, você vai seguir ou o cristianismo, né? No caso aqui do Brasil e de países cristãos, ou o Islã em países islâmicos, e hindus em país, né, da religião hindu, como é o caso da Índia e vários outros deuses que tem na Índia também, e muitos deuses espalhados pelo mundo. Então eu queria concluir isso aqui, que nós, ateus, que nascemos com uma imunidade, né? Nós, ateus, não temos esse vírus da religião. Então fica difícil para você entender nossa cabeça, entender como nós pensamos, não consegue entender como criticamos esse livro, sabe? Criticamos porque não o vemos como nada sagrado. Percebemos e entendemos que são coisas escritas por homens. Homens, sabe? Da era do bronze. Tanto esse livro como na era ainda pré-histórica já escreviam livros, né? Em tábuas de argila, livros religiosos, né? Como é o caso de Egito, Suméria, né? E tantos outros lá atrás, lá na Babilônia, Grécia, Roma, e até chegar aqui no Brasil nos dias de hoje, né? Então é isso, pessoal. Para começar, eu queria deixar aqui esse raciocínio. Lembrando também, eu estava assistindo um programa de televisão, né? Teve até acho que foi no Silvio Santos, eu estava assistindo, sabe? E tem aquele programa de perguntas, e aquela filha de Silvio Santos lá falando lá sobre Deus, que Deus é tudo para ela, que a família só tem importância porque ela tem Deus, porque tudo é importante na vida dela porque tem Deus e tal. E aquela senhora lá, aquela Flor, né? Soltou lá, a dela lá, disse que uma pessoa sem Deus é incapaz de ser infeliz, né? Vê que absurdo. Repetindo as baboseiras que falava lá, aquele Allan Kardec, aqueles outros teólogos lá, né? Que me falha a memória agora. E o próprio genitor da igreja protestante, né? O Lutero, né? Falava isso também, né? A pessoa não pode ser feliz sem Deus, tal. Esse monte de besteira e baboseira aí, sabe? E aí eu escutando aquilo lá e vi um programa também, né? Também no SBT, em que uma psicóloga gosta de opinar sobre a vida das pessoas, né? O psicólogo ele tem esse costume de achar que pode controlar a vida das pessoas. Só que tem uma coisa bem interessante. Ela estava falando sobre um casal lá que vivia em briga, porém o casal se amava, né? E ela dando conselho que a mulher poderia viver sem o homem, porque todo mundo pode viver sem o outro, nós nascemos só. Aí me veio na cabeça uma pergunta, né? Se eu tivesse naquele palco naquela hora, né? Que foi justamente, eu iria perguntar para essa psicóloga, já que a senhora diz que ela não consegue viver sem
que ela consegue viver sem o marido dela, doutora, que ela própria sabe escolher a hora de ficar ou deixar com, né? Mas a doutora lá dizendo que ela pode viver sem a pessoa e tal, que ninguém necessita do outro para viver. No entanto, eu iria perguntar a ela: ô doutora, a senhora crê em Deus? Eu gostaria de saber qual a resposta dela. Será que ela ia dizer que sim? E como aquela, né, senhora lá do programa do Silvio Santos disse que ninguém é feliz sem Deus, eu iria perguntar: a senhora consegue viver sem Deus? Porque caso ela respondesse que não, eu iria dizer que interessante, doutora. Porque uma pessoa acha que não pode viver sem a outra, sendo que a outra pelo menos é física, não é pior ainda uma pessoa que não consegue viver sem crer numa ilusão? Algo imaterial, algo intocável, algo improvável? Seria muito interessante fazer essa pergunta, sabe? Eu queria deixar aqui esse esclarecimento. Esse vídeo vai se estender um pouco, pessoal. Eu peço desculpas, mas eu tenho algumas observações a fazer. E agora eu vou ler o texto de Jó. Jó, capítulo 1, que diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Veja bem, aqui na primeira parte já do Jó 1 já diz: era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Uma parte bem importante aqui desse Deus hebraico é a sua vaidade. O principal para ele é a temência a ele. A pessoa deve temê-lo. Caso contrário, será jogado no fogo do inferno imaginário que ele próprio criou. E desviava-se do mal, sendo que, lá em Isaías 45, versículo 7, diz que o próprio Deus é quem cria o mal, né? Ele faz o bem e cria o mal. Cria as trevas e faz a luz, né? Leia lá, Isaías 45, versículo 7. E nasceram-lhe 7 filhos. Vai prestando atenção nisso aqui. 7 filhos e 3 filhas. Eu vou falar aqui sobre Jó e dizer onde está a moral dessa história aqui. Onde está aqui, nessa história aqui, qual o sentido dessa besteira toda aqui. Tá? Mas vamos lá. E nasceram 7 filhos e 7 filhas. Lembra quando eu falei em outros vídeos que o Deus bíblico haveria matado 2,5 milhões de pessoas dentro do livro Bíblia e o diabo apenas 10? Pois é, essas são as únicas 10 que nem foi o diabo que matou, e eu vou dizer a você por quê. Foram os 10 filhos de Jó. 7 filhos e 3 filhas. E Jó, vamos lá. E o seu gado, leia sua cria, era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Olha, o cara tinha uma porrada de animais aqui, de bicho de cria, e tinha muitos servos, escravos. Ele tinha muitos escravos, o cara era poderoso. O cara era feliz, tinha 7 filhos, você vai ver. E olha, vai ver o que Deus apronta com esse cara aqui. Esse Deus aqui maluco da Bíblia. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. A comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorridos os turnos dos dias, seus filhos, seus banquetes, enviava de Jó e os santificava, mandava eles para casa e os abençoava. E oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia, oferecia holocausto, oferecia um tributo a Deus caso eles tivessem pecado. É assim que eu entendo. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então toda vez que eles se reuniam lá e tal, brincavam lá em família, uma família feliz, reunida. Aí quando eles iam embora, o Jó, para agradecer ao Deus, fazia holocausto, oferecia sacrifício. E num dia em que os filhos de Deus
vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha só que coisa interessante. Um dia que veio, em que veio os filhos de Deus, vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Interessante que a Bíblia fala que o diabo foi expulso, né, do céu, né, e que jamais poderia entrar lá de novo, sabe? E aqui diz que o diabo veio na presença do Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Mais um absurdo, mais outra besteira da Bíblia. Por quê? Porque de onde vens dá a entender que o Deus bíblico todo-poderoso, onisciente, e que ele próprio expulsou o diabo e condenou a viver na redondeza da terra, ele não sabia de onde o diabo estava. E pergunta: de onde vens? E Satanás responde ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Viu aí? O próprio Deus que havia mandado o Satanás para lá não sabia, talvez estivesse caducando já esse Deus. E disse o Senhor a Satanás: observa-te tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus mais uma vez, a vaidade dele, temente a Deus e que se desvia do mal, o mal que ele próprio cria, né? Inclusive o próprio Satanás teria sido ele próprio que criou. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? Debalde, porventura tu não cercastes de Sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se blasfema contra ti na tua face. Ou seja, o diabo desafiou aqui Deus agora a dizer o seguinte: ele gosta mesmo de você, Deus? Faz o seguinte, tira tudo dele, tira os bens dele. Então Deus responde. Isso aí é uma aposta entre Deus, um Deus onisciente que deveria saber tudo o que iria acontecer com o Jó, todo o sofrimento que ele iria passar, mas precisava Deus provar isso para o diabo? Precisava fazer a pessoa sofrer? Quanto ele fez sofrer aqui, quanto esse cara aqui foi arrebentado por esse Deus bíblico? Vamos lá. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos. Somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O Deus aqui ordenou que o Satanás pudesse fazer tudo o que quisesse contra Jó. Apenas poupasse ele. Tá? Vamos lá. Segue-se o texto. Você vê que Deus absurdo, né? E sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam na casa do seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova, trazer a notícia. Aqui já acabou com os bois do cara, né? E as jumentas, e matou alguns servos. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus, veja bem, a essa palavra aqui, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Viu aqui? Fogo de Deus caiu do céu. Teria sido o próprio Deus quem matou aqui as ovelhas e os servos. Estando ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a notícia, a nova. Né? Aqui já tomaram os camelos e mataram os escravos também. Estando ainda este falando, veja quanta maldade, né? Estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos à tua casa e filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram.
e só eu escapei para trazer-te a nova. E aqui ele matou todos os filhos de Jó de uma vez só. Os 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Tá? Esse é o Deus maravilhoso da Bíblia, viu? Capítulo 20. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. O cara continuou adorando a ilusão dele. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Não sei qual é o ventre, ele deve estar falando da terra, né? Porque ele vai voltar para a terra, não vai voltar para ventre nenhum. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é um Zé Ruela mesmo, né? Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Segue o texto. E vindo outro dia, veja bem, vindo outro dia, que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Mais uma vez Satanás entrou no céu, junto com os anjos. E eles apresentaram-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Mais uma vez o Senhor não sabia onde Satanás estava. Tão pouco que ele havia feito contra Jó, né? Porque ele não sabia onde o Satanás estava. E disse o Senhor a Satanás: de onde vem? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, aqui o Deus bíblico aqui sabia o que ele tinha feito, tanto que ele diz aqui, incitado contra ele, tendo tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, a pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e veres se não blasfema contra ti na tua face. Mais uma vez o diabo desafiou e o Deus bíblico aceitou. Tá? Só na brincadeirinha, no joguinho de cão e gato dos dois. Né? Na palhaçada dos dois. Né? Que não deveria nem ele ter entrado lá no suposto paraíso no céu, porque ele tinha sido expulso de lá e condenado a jamais voltar lá. Então, e disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Viu aí? Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlcera maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava assentado no meio das cinzas. Veja que coisa aqui primitiva, né? Jó pegou um caco para se raspar. E o cara está todo cheio de ferida, todo perebento, da planta do pé até a cabeça, e aí pegou um caco de telha. Esse Deus bíblico, em toda a sua onisciência, pensa comigo, qualquer um racional, em todo o seu poder, ele não tinha poder para dar tecnologia, para dar... ele estala um dedo, segundo a mágica Bíblia, e a pessoa se cura. Por que ele não deu tecnologia, remédios para esse povo primitivo? O cara estava se raspando com um caco para se raspar com ele. Caco. É primitivo isso. Será que esse Deus bíblico não tinha capacidade de criar uma bucha para o cara se esfregar? Então sua mulher disse, ainda tens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A mais racional de todas foi a que sobrou, a mulher de Jó. Ainda tens a mulher de Jó disse, ainda tens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas um maluco, disse o seguinte, porém ele disse, como fala qualquer doida, fala tu. Inverteu as coisas. Como é típico do sistema religioso inverter tudo, aqui o Deus bíblico inverte, o Deus bíblico não,
o fanático bíblico inverte as coisas, sabe? Ele chama de doida a mulher dele que foi racional, né? O cara, na sua crença alucinada e tal. Eu quero lembrar aqui. Então sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Bem, aqui eu quero lembrar que esse Deus aqui não é onisciente, tá? Aqui ele é brutal, ele mata, ordena que uma pessoa de bem, né, como era o Jó, né? Ele ordena ao Satanás que destrua completamente a vida do cara, sabe? Que tome seus bens, que destrua, mate seus 10 filhos, sabe? Jogue doenças no cara, sabe? E aí os crentes vêm com a falácia e tal, que não, porque é a prova de Deus e tal, e mais lá na frente ele vai devolver tudo a Jó e tal. Só que, meu amigo, o que é tomado da pessoa não se devolve não, sabe? Os crentes gostam muito desse texto aqui, dessa história de Jó, para ver a desgraça das outras pessoas, provocar a desgraça das outras pessoas e depois querer restaurar a vida da pessoa quando a pessoa vai para a igreja. É uma jogada deles para fazer, dar credibilidade ao texto e fazer essa história ser real. Fazer com que a história se repita. Eu não duvido que uma história parecida dessa tenha acontecido em milhares de anos da humanidade, mas não teve nada a ver com Deus nenhum. Isso acontece da pessoa perder tudo, perder família, perder tudo e reconstruir sozinho, sem precisar de Deus nenhum. Mas eles levam esse texto aqui para a história bíblica, para induzir a pessoa a acreditar no texto. Sabe? E aí, gente, eu tive, por exemplo, eu mesmo tive tudo tirado de mim, né? Emprego, família. Eu, quando me declarei ateu, amigos de infância deixaram de falar comigo, né? Parentes, tias, primos, irmão, até mãe. E também a minha família, mulher e filhos, que eram os meus maiores tesouros. Sabe? Tiraram tudo. E eu noto que de lá para cá eles vêm tentando, como que numa forma de tentar recompensar o mal que fizeram, tentando empurrar, sabe, pessoas de lá de dentro da religião, mulheres de lá de dentro da religião, para ver se me convence e eu vá ser religioso. Fora de cogitação, sabe? A partir do momento que eu sei que uma mulher ela é religiosa, eu não quero nem... Não é discriminação por parte minha não, é porque eu sei que ela quer me levar para dentro do... Ela não está lá porque me ama não. Um questionamento, os crentes gostam muito de dizer que é Deus que dá a felicidade da família deles, porque só é feliz porque tem Deus, a família deles. Então eu acho que é uma felicidade falsa, sabe por quê? O casalzinho está ali, todos os dois estão ali, todos os dois acreditam em Deus. Aí um vai e deixa de acreditar. Não, olha, eu não acredito mais, eu estudei sobre esse assunto, não acredito mais nisso. Tal. E aí a mulher ou o homem vai e larga a pessoa. Isso era amor? Me diz, que sinceridade, que amor é esse? Onde uma pessoa te deixa por uma ilusão. Te deixa apenas por você não concordar com a fantasia que ela vive. Isso era amor? Na minha opinião, não é não. Então, são falácias de religiosos, sabe? Inclusive, a minha própria mãe chegou a me dizer que tudo que estava acontecendo comigo era justamente por eu ser ateu, sabe? Em certo ponto ela tem razão, mas não é por conta de Deus nenhum, é por conta de perseguição de religiosos, sabe? Isso aí é verdade. Minha própria mãe já chegou a me dizer, até questão de emprego e tudo, em questão de família também, tá? Então,
eu comparo, gente, a minha cabeça, eu vou tentar explicar aqui, que o vídeo já está bem longo, eu vou tentar resumir. Eu vejo esse mundo em que estou vivendo aqui. Eu, Paulo Coelho da Nóbrega Sobrinho. Para quem conhece a série The Walking Dead, é uma série sobre zumbis. E ali naquela série existe pessoas sãs do bem, pessoas sãs do mal e milhares, bilhões de zumbis. Né? Bilhões de zumbis sobre a Terra. E ali está o confronto entre as pessoas sãs do bem e pessoas sãs do mal, né? Porque tem pessoas sãs, né? São racionais, mas tem uma má índole, um mau caráter, e pessoas sãs do bem, de bom caráter. Aquelas pessoas que querem formar um novo mundo, um mundo melhor, sem tanta maldade, sabe? E você vê que o Deus bíblico não chega lá em The Walking Dead. Lá é bem claro para os personagens de The Walking Dead que não existe Deus, né? E do outro lado tá os bilhões de zumbis. Bilhões de zumbis o tempo todo perseguindo e tentando matar você, tentando consumir seu cérebro. Esses são, minha opinião, os que estão com o vírus da religião na cabeça. Seja ela qual for, espalhada pelo mundo. São milhares de religiões, sabe? Em que o tempo todo tentam te implantar sua crença. Ou de um lado ou de outro. Tentando ali infiltrar na tua cabeça, penetrar e te transformar num zumbi também. E aí você procura os órgãos públicos, procura ajuda nos órgãos públicos. Chega lá, não adianta, porque está contaminado pelos zumbis. É tanto que tem até os símbolos deles. Zumbi tem símbolo. Você chega na repartição, procurando emprego, na repartição privada. Você não consegue entrar. Por quê? Porque está infestada de zumbis. E a única chance de você entrar naquilo ali é se você se tornar um deles. Tá? Pode prestar atenção na série que certo capítulo, para a pessoa sã passar no meio dos zumbis, ela teve que se melar todinho com o sangue dos zumbis para que tivesse o mesmo cheiro deles, para que pudesse passar no meio deles. Essa é a única forma de nós, sãs, sobrevivermos no mundo de zumbis, é pelo menos se disfarçando deles. Como eu não tenho essa capacidade de mentir, nem para mim mesmo, nem para as outras pessoas, eu sou muito sincero, eu acho que só me resta dar um tiro na cabeça. Prestem atenção, eu estou falando no sentido figurado. No sentido figurado. Tá? Jamais eu vou me suicidar, jamais eu vou dar tiro em cabeça nenhuma. Eu estou falando no sentido figurado de que lá no episódio, a única forma de você não se tornar um zumbi é atirando na própria cabeça. Essa é a única forma de você não se tornar um monstro desse. Bem, eu já falei bastante, o vídeo já está bastante longo, eu falei até mais do que está aqui no texto aqui para falar, mas é isso aí, gente, é o meu pensamento. Eu vou terminar com uma frase de Freud, né, pai da psicanálise, né, que dizia que a religião é uma alucinação compulsiva obsessiva, alguma coisa desse tipo. Compulsiva obsessiva universal, né? E que a mente do religioso é comparada à mente de uma criança. E aí eu lembro lá do começo do vídeo, quando eu comecei a falar sobre a criança quando nasce ateia, né? E que a mente dela aceita
as ideias que são colocadas na cabeça dela. Mesma forma é a criança religiosa. Ela aceita essas ideias desse livro, uma história dessa aqui, como a de Jó, sabe, que para mim não passa de uma grande besteira, de coisas que acontecem. Milhares de pessoas já passaram por isso, de perder tudo na vida e recuperar. Outros não recuperam, outros se suicidam e por aí vai, isso é a vida. Tem nada aqui de sagrado, de Deus, né? O próprio Deus aqui brincando com o ser humano, né? Com um joguinho de xadrez com o diabo, com o Satanás. Que é isso? Isso não é pra gente racional, isso é pra criança. Isso aqui só põe medo em pessoas que não estudaram nada, sabe? Pessoas simples, sabe? O interessante é que até pessoas formadas, né? Tem medo de uma história dessa. Ninguém sabe se tem medo da história ou apenas não quer ficar contra o sistema, né? Forte abraço a todos e até a próxima.